Bom dia, mais uma edição do Diálogo na Web. Desta vez o tema é a mudança que tem acontecido no mundo a partir de 2016, com o Brexit, eleição do Trump, uma espécie de onda conservadora que atingiu a Europa, atingiu os Estados Unidos, de alguma maneira chega ao Brasil com a eleição de Jair Bolsonaro. Para falar sobre o fôlego dessa onda e como é que ela aterrissa no Brasil e condiciona, de alguma maneira, o futuro previsível do país, nós temos aqui o Matias Spector, conhecido especialista de relações internacionais, professor da Fundação Getúlio Vargas, Jaime Spitzkovich, que é jornalista com uma longa trajetória na cobertura de assuntos internacionais. As pessoas podem participar dessa conversa encaminhando as suas perguntas pelo e-mail alvivo@fundaçãofhc.org.br, fundação sem cedilha e sem acento, ou então, me corrijam se eu estiver errado, pelo chat do Facebook da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Essa segunda informação está correta? Me dizem que está correta. Então, começando a nossa conversa pelo Matias, em que momento que nós estamos desse processo que se iniciou lá atrás com Brexit, Trump, que é uma espécie de movimento anti-globalização, de recuperação do nacionalismo e dos Estados nacionais como os atores centrais da vida internacional? Que análise você faz desses últimos 2 anos e o que é possível prever a partir dos desdobramentos mais recentes? Trump, de alguma maneira, começa a encontrar dificuldades na presidência dos Estados Unidos, um recrudescimento da disputa geoestratégica entre China e Estados Unidos. Então, em vista desses novos fatos, qual é a sua visão sobre o mundo, e depois a gente chega ao Brasil? Sérgio, obrigado. Eu te diria que uma maneira útil de analisar esse período é fazer assim: em vez de datar esse processo da eleição do Trump, 2 anos atrás, é a gente recuar. Onde é que esse processo começa? Ele começa em 2008, com a grande crise financeira internacional, que representa o auge do globalismo, da capacidade que os Estados têm de cooperar por meio de instituições internacionais. Ou seja, diante da crise de 2008, a grande resposta é a capacidade que as principais economias do mundo têm de coordenar sua política macroeconômica e que permitem fazer com que o sistema, em vez de implodir, atravesse uma recessão pesadíssima, com toda a sorte de efeito deletério mundo afora, como a gente sentiu no Brasil, mas sem implodir o sistema. Esse momento de auge da cooperação internacional marca o início do seu declínio, por isso que é um auge. E aí você tem uma década de progressivo ganho de espaço de movimentos de cunho nacionalista, antiglobalistas, críticos da globalização, que chega ao seu pico com a eleição do Trump. Todo momento de pico faz a gente pensar, opa, será que isso vai durar no tempo? Ou será que isso é um pico mesmo e, portanto, o próximo passo é o declínio dessa onda? Há suficiente na mesa hoje para suspeitar que o modelo Trump de governança tem um ciclo muito curto, porque o Trump está enfrentando enormes desafios, porque a ascensão do Trump produziu uma reação da sociedade civil, da imprensa, da oposição que a gente está vendo agora com os ganhos dos democratas, não só na Câmara dos Deputados, mas um movimento de base que sugere que os próximos anos não serão fáceis para o Trump. Por um lado isso. Por outro lado, tem a questão da economia internacional. Tudo indica que a economia internacional se aproxima de um novo ciclo recessivo. E se tem uma lição que a gente aprendeu dos últimos anos é que a única maneira de lidar com esses ciclos de maneira competente é por meio de organização internacional. Não necessariamente organismos, mas de muita cooperação internacional. Se a competição entre o Trump e o Xi vai quebrar o sistema, a gente não sabe. Mas também há sinais de que ambas as partes entendem que ou cooperam ou o sistema pode implodir. Uma das vantagens
que a gente tem hoje em dia é que a economia dos Estados Unidos e a economia da China estão tão integradas que a implosão de uma carrega necessariamente a outra. E, portanto, há um incentivo material de ambas as partes para segurar a onda e cooperar, apesar da competição, apesar da disputa geopolítica que é evidente. Agora, a despeito dos incentivos à cooperação e de Trump ter encontrado dificuldades para, digamos, generalizar o seu modelo de governança, o fato é que a onda conservadora continua a cursar o seu caminho. Né? Vejamos a Europa, e aí eu levo a pergunta ao Spitz. Itália, um governo de clara inspiração nacionalista, xenófoba, de direita. Consolidação do domínio no leste, no antigo leste europeu, Polônia e Hungria em particular, de forças que são forças nacionalistas de direita, anti-globalização, anti-Europa. Brexit num momento muito delicado. Revolta dos coletes amarelos na França, que não deixa de ser uma demonstração de insatisfação com relação às consequências econômicas e outras do processo de globalização. Como é que você vê esse momento? Digamos, estamos, digamos, é de ciclo curto ou esse ciclo tem mais fôlego para prosseguir? Até pegando um pouco o modelo iniciado aqui pelo Matias, eu também queria dar 2 ou 3 passos para trás e trazer um elemento que me parece fundamental. Não voltando à Idade Média, que virou uma espécie de cacuete da discussão atual, pode voltar alguns passos atrás. Olha, era quase na Idade Média que eu ia chegar. Você vai voltar às cruzadas? Não pode voltar às cruzadas. Eu não vou voltar às cruzadas, mas quase. Mas eu acho que a gente tem que levar em consideração nessa análise, Sérgio, uma visão talvez que amplie um pouco o foco. Nós estamos vivendo um momento, para mim, dramático, e obviamente não só para mim, do ponto de vista da mudança de um cenário histórico. É o fim de 5 séculos de uma civilização eurocentrista em escala global. E isso traz uma série de reverberações. Ou seja, nós somos frutos, em boa medida, dessa civilização que tinha a Europa como principal centro político, econômico e militar. E agora a gente está exatamente, e somos testemunhas oculares desse processo, de uma mudança desse eixo de poder para a região, a meu ver, do Pacífico, no momento em que a relação bilateral Estados Unidos e China é que define o futuro. Então, levando isso em consideração, é importante analisar como isso reverbera na Europa. E eu acho que nós temos, tanto na Alemanha como na França, um momento chave. E eu costumo dizer o seguinte: nem Merkel, nem Macron podem falhar nas suas missões políticas, porque senão nós teremos esse processo europeu conservador à direita prolongado. Eu acho que do ponto de vista histórico ele tem limite, ou seja, como o Matias, eu acredito que a ideia da globalização, a ideia da cooperação entre estados e governos é o grande motor do século XXI. Você pensar em sociedades movidas à inovação, sociedades movidas à tecnologia, isso é incompatível com a ideia do fechamento. Mas também uma analogia que eu costumo fazer é que a globalização é como um rio. Essas forças políticas gostariam de reverter o curso do rio, mas jamais vão conseguir fazer isso. O que sim elas podem fazer e estão fazendo é diminuir o volume de água no rio, mas não mais que isso, e o que está em jogo é quanto tempo elas vão conseguir fazer isso. O sucesso das reformas de Macron, para mim, portanto, é fundamental. Se Macron fracassar, esse processo conservador na Europa terá mais fôlego, porque provavelmente o poder tenderá a cair no colo de Marine Le Pen, que tem um projeto de poder até buscando levar um pouco o que era o Front National, que ela rebatizou, um pouco em direção ao centro na medida do possível. Então eu acho que boa parte do que nós vamos ver no futuro dessa onda conservadora se joga no tabuleiro francês e no tabuleiro alemão e, claro, também no tabuleiro britânico. E falando em tabuleiros regionais, o fato é que neste mundo interconectado, uma das coisas que se interconectaram pelo meio digital é a capacidade de interferência de potências externas nas decisões, na atmosfera política de determinados países.
Os Estados Unidos desempenhou este papel de grande influenciador do mundo ao longo dos últimos 50 anos. China e Rússia passaram a disputar este papel. E isto tem um efeito sobre essa dinâmica política que nós estamos descrevendo. Não são civilizações eurocêntricas que tenham entre seus principais valores a democracia liberal. Se você tiver que adicionar esses dois atores, China e Rússia, na sua capacidade, de que maneira vem jogando diante da crise da democracia liberal, qual é a tua visão, Matias? Sérgio, eu acho que é o seguinte, como o Jaime falou, a gente está assistindo um processo de mudança do eixo, do centro de gravidade, né, da política internacional do Atlântico Norte para o Pacífico. Agora, esse processo está longe de ser tranquilo. Esse é um processo altamente disputado e essa disputa acontece no modelo tradicional geopolítico. Talvez esse seja o dado novo para a nossa geração, né? A nossa geração cresceu num mundo onde parecia que a disputa geopolítica cedia espaço ao mundo unipolar e onde a regra do jogo era a globalização com ascendência norte-americana e exercício da hegemonia dos Estados Unidos, mas relações mais ou menos cooperativas entre as partes. O que a gente está vendo agora é um aumento da competição e ela se dá pelas tecnologias da nossa época. Então, não é novo no sentido de que a gente assistiu na década de 30, competição geopolítica, disputa por narrativas entre as grandes potências do período. A gente assistiu a mesma coisa durante a Guerra Fria. Se a gente recuar para o século XIX, a gente assistiu a isso também. Ou seja, há um retorno da geopolítica nesse sentido. E não é menor o dado de que boa parte dos países do mundo começou a dar muito mais atenção àqueles representantes que defendem essa visão do mundo. No caso brasileiro, os militares que chegam agora ao poder com Jair Bolsonaro, que vem dessa história, que vem desse marco conceitual, são a melhor expressão do que a gente tem para mostrar aí nesse campo. Mas se você olhar para a Argentina, você olhar para o México, essa discussão sobre como é que a geopolítica vai lidar com o fato de que o mundo demanda cooperação internacional, está aí a chave para entender qual vai ser a dinâmica dos próximos anos. E nesse sentido, de fato, o que acontece na Alemanha, e o que acontece na França, o que acontece na Grã-Bretanha, tem repercussão global, porque afeta o equilíbrio de poder que voltou a ser a grande tônica da nossa era. Aproveitando que você acabou de voltar da China, Jaime, e que você morou em Moscou, você foi o primeiro correspondente brasileiro em Moscou. O segundo, eu sucedi o José Arbex. O segundo. Enfim, morou muito tempo, conhece, digamos, aquela parte do mundo. Qual é o jogo da Rússia e da China nesse processo, digamos, de deslocamento do eixo de poder, em particular em relação à Europa? A China tem uma iniciativa One Belt, One Road, que tem, digamos, faz um sinal em direção à Europa, tem investimentos na Europa, tem uma relação com a Europa que não é a mesma relação que tem com os Estados Unidos. Rússia tem procurado interferir de outra maneira na política europeia, né? Olhando o teatro europeu, papel da China e da Rússia. Eu gostaria de começar um pouco pela análise das situações domésticas desses dois países, que acho que vão ter um reflexo importante na relação de Moscou e de Pequim com o mundo externo. Essas democracias, ou esses sistemas, obviamente, distantes das democracias liberais, eu também acho que tem prazo de validade, tanto no caso russo quanto no caso chinês, e me parece que o caso russo mais próximo de terminar essa validade. O fenômeno Putin, a meu ver, e assim como o fenômeno chinês, também estão ligados a essa transição do mundo da Guerra Fria para o mundo globalizado. Putin é uma resposta ao fim da União Soviética e a uma reação de setores da sociedade russa, chamados siloviki, ou seja, o pessoal da força, KGB, polícia, exército, que procurou estancar um processo que eles viam como de decadência de Moscou. E eu acredito que o putinismo, com o perdão da expressão, não sobreviverá mais uma ou duas gerações na Rússia. São as últimas expressões
dessa sociedade que tende a ficar uma sociedade mais europeizada, uma sociedade mais oxigenada. Se você olhar nas famílias russas, eu costumo fazer essa comparação, é muito clara a diferença de mentalidade das gerações com mais de 40 anos e das gerações com menos de 40 anos. Esse processo, portanto, na Rússia, a meu ver, é inexorável. Nós vamos ter uma Rússia mais europeia, mais próxima da democracia liberal em uma ou duas gerações. Na China, o caso é um pouco mais complexo, porque é uma outra tradição cultural, é um outro desenvolvimento histórico. E a China vive um momento curiosíssimo. Muitos analistas, e eu me incluo entre eles, diziam, olha, o paradoxo chinês se acentua e em algum momento nós vamos ver esse Partido Comunista ruir. Qual é o paradoxo chinês? Com as reformas de Deng Xiaoping, que completam 40 anos agora em dezembro, a China abre a economia e mantém o monopólio do poder no Partido Comunista. O crescimento de classe média, hoje a China tem uma classe média de, sei lá, 400, 500 milhões de pessoas. E o avanço tecnológico colocariam em xeque, no curto prazo, o poder do partido. E o que a gente está vendo é uma capacidade impressionante do partido de buscar e criar novos mecanismos para estender a sua permanência no poder. Xi Jinping é essa expressão. Ele está concentrando poderes, aliás, eles têm dois modelos que eles estudam 24 horas por dia, 7 dias por semana, justamente para não naufragarem do ponto de vista do projeto deles, que é ficar no poder. O primeiro é o que aconteceu com o Partido Comunista da União Soviética. E o que Xi Jinping diz é o seguinte, não permitirei o surgimento de um Boris Yeltsin. Vamos lembrar que Boris Yeltsin surge de dentro do partido, desafia Gorbachev e isso dá o fim da União Soviética. Segundo modelo que eles estudam, o Japão. Como as bolhas estouraram no Japão no final dos anos 80 e 90 e estagnaram a economia japonesa. São os dois modelos bolhas negativos. Especulativas de dívida, investimento em imóveis, etc. Exatamente. Então, são o modelo político que eles estudam e o modelo econômico que eles estudam para não cometer esses erros e permanecerem o quanto for possível para eles no poder. E eu estou falando talvez de algumas décadas ainda de PC chinês no poder. Você, ainda com relação a esses dois grandes atores, você compartilha essa espécie de otimismo, Matias, expressado aqui pelo Jaime, de que nós vivemos uma espécie de últimos suspiros do Império Soviético, de alguma maneira, quer dizer, do Império Russo, e de europeização definitiva da Rússia, ou você é mais cético em relação a isso? Lembrando que isso também nos leva a perguntar que Europa sobreviverá deste avanço nacionalista conservador no velho continente. Ou dito de outra maneira, é a Rússia que vai ficar mais parecida com a antiga Europa ou é a Europa que vai ficar mais parecida com a antiga Rússia? Eu vejo da seguinte maneira, Sérgio, eu concordo com o Jaime na longa duração, ou seja, se você olha para as capacidades materiais da Rússia, não há dúvida de que esta é uma potência declinante, ela não é uma potência ascendente. Seja pela sua capacidade de extração de energia do subsolo, seja pela sua estrutura populacional, pelo sistema de saúde e os impactos que o péssimo sistema de saúde russo tem sobre a perspectiva futura da Rússia. Agora, também é verdade que se a gente aprendeu alguma coisa das relações internacionais, é que as grandes potências são mais perigosas quando estão em declínio do que quando estão em ascensão. E o fato é que a Rússia continua tendo um exército absolutamente formidável, embora seja relativamente low-tech, ele é formidável e ele é detentor de um arsenal nuclear que é absolutamente devastador. Então, embora na longa duração a trajetória pareça clara, e eu concordo inteiramente com o Jaime, no curto prazo a gente não sabe o que no processo de gerir o seu próprio declínio, sucessivas lideranças russas podem fazer. Em relação à Europa, a gente sabe o seguinte, aquilo que une a Europa é uma ameaça externa. Na geração anterior à nossa e na nossa, o que uniu a Europa foi primeiro a ameaça soviética, e depois a possibilidade de uma ameaça russa. Isso produziu a cola que fez essa coisa impensável tempos atrás, que era a Alemanha e a França se unirem
sob os auspícios da Grã-Bretanha, com apoio norte-americano. Esse modelo o Trump questionou. Mas, diante do questionamento do Trump, a resposta da Alemanha e da França foi redobrar a aposta nessa cooperação. A Merkel e o Macron são uma resposta, né, a política exterior deles é uma resposta a esse incentivo, que ficou muito evidente na hora que o Trump questionou a probabilidade de os Estados Unidos continuarem custeando a integração militar europeia. À medida que o Putin põe pressão nos europeus, os europeus tendem a se juntar. À medida que o Putin suspende pressão ou que a Rússia se enfraquece, é plausível imaginar que a gente vai ter mais fissuras no projeto europeu. Essas fissuras hoje estão muito evidentes, muito mais evidentes do que qualquer momento desde a criação do euro 18 anos atrás. A gente está tendo, acho que vale a pena explicar por que tanta ênfase na Europa. É a partir da premissa de que esse é um mundo eurocêntrico, é o final de um mundo eurocêntrico. Os Estados Unidos, que, digamos, com a sua excepcionalidade, ele é uma emanação, de alguma maneira, desse mundo eurocêntrico. Então, quando a gente está falando de democracia liberal no mundo, de uma certa ordem internacional, e a gente afigura o encolhimento, que é populacional, o enfraquecimento da Europa, isso dá um sinal muito preocupante nessa direção. Daí, digamos, tanta ênfase na questão da Europa. Só para devolver a bola para você, o Matias falou de ameaças externas que unificam a Europa. Tem uma ameaça externa que divide a Europa. Ameaça, você pode colocar aspas ou não, que é a ameaça migratória. A ideia de uma grande mutação cultural, civilizacional da Europa, né? Que é um tema caro à direita conservadora. Mas eu gostaria só de fazer um comentário, se eu pudesse, sobre essa questão da Rússia, que me parece interessante. Se a gente olhar para o século XXI, eu tendo a ver o crescimento da China, que é inexorável, como um fator que vai aproximar, por mais estranho que possa parecer, a Rússia do resto da Europa. Se você olhar para o Gorbachev, qual era a grande tese de Gorbachev? A Casa Comum Europeia. Qual foi a grande política externa de Yeltsin? Aproximação incondicional com os Estados Unidos. No início do período Putin, ele procura uma aproximação com George W. Bush. O George W. Bush chegou a dizer: eu olhei nos olhos e vi a alma desse homem. Ou seja, os russos tendem a ver os chineses muito mais como uma ameaça do que como uma oportunidade. Intelectualmente, filosoficamente, conceitualmente, os russos costumam se dividir em dois grandes grupos: os atlantistas e os euroasiáticos. Os atlantistas são Pedro o Grande, Gorbachev, aqueles que olham para o mundo europeu como um mundo com quem eles têm maior identidade cultural. E os euroasiáticos, a la Stalin, que acham que a Rússia é uma civilização única e que, portanto, ela teria que se fechar para a Europa. O ponto, Sérgio, a meu ver, é que nós aqui do lado ocidental é que ainda olhamos a Rússia com desconfiança à la Guerra Fria. E não acreditamos, e eu acho isso um equívoco, nos russos como potenciais aliados. Se você observar o movimento da União Europeia e da OTAN nos últimos anos, foi em que sentido? Afastar a zona de influência russa e colocar os russos na defensiva. Os russos, portanto, eles se sentem o quê? Acuados. De um lado eles veem a União Europeia e a OTAN, vem a China pelo Extremo Oriente, e no flanco sul eles têm um problema com a questão do terrorismo de origem fundamentalista islâmica, vide Chechênia. Então também levar em consideração um pouco as percepções russas. E sem dúvida, agora respondendo a tua pergunta, o tema migratório é fundamental e sem dúvida, uma questão central nas agendas das próximas décadas, né? E eu não consigo vislumbrar o mundo do século XXI movido à inovação, movido à tecnologia, que não seja um mundo onde haja migração de pessoas e de ideias. Se eu posso fazer um complemento... Comenta, depois queria que você comentasse China, quer dizer, só para... Rússia, na perspectiva, você diz, vai ter muito solavanco do meio do caminho, mas você concorda que no longo prazo, digamos, eles tendem a uma espécie de ocidentalização. E China? A China se tornou, passou por um período de ascensão pacífica, hoje tem pretensões hegemônicas mais largas no mundo? Sem dúvida alguma, a China tem pretensões que estão em expansão.
eu não falaria em pretensões hegemônicas, porque a pretensão hegemônica significa que a China teria de estar disposta a dar batalha militar contra o hegemon, que são os Estados Unidos. Eu não vejo isso acontecendo na China hoje. Embora ela precise se expandir para poder manter o nível de crescimento, né, e globalizar a sua influência, para poder manter viva a energia que produz esse surto fenomenal de crescimento econômico, que é o chinês, isso é muito diferente de tentar se transformar em efetivamente um ator hegemônico. Por que essa dificuldade é maior para a China do que é para os Estados Unidos? Porque a China está rodeada de inimigos. Ou seja, o processo de ascensão chinesa gera fricção, faz com que as placas tectônicas se friccionem umas com as outras, com o Japão, com a Rússia, como o Jaime dizia, com a Índia, ou seja, e com os Estados Unidos, que são o grande ator hegemônico naquela parte do mundo, né? E Taiwan sendo aí o teste central dessa equação. Então, a capacidade de a China virar potência hegemônica é muito limitada hoje em dia e continuará sendo limitada durante um bom tempo, me parece. O padrão de expansão dos interesses chineses na África, na Europa e na América Latina, eu acho que dá bem a dica de por onde a China vai. A China não tem um projeto hegemônico de projeção de força militar, ela não tem capacidade material de fazer projeção de força militar, ela não tem uma marinha que permita a ela fazer isso. Ainda, você pode dizer, mas construir essa capacidade levará muito tempo, a não ser que a gente tenha uma situação de competição geopolítica tal que produz uma guerra entre as grandes potências. Uhum. É possível que tenha escaramuça? Sem dúvida é possível, mas teria de ser uma situação absolutamente dramática, fazendo com que a China tenha de fazer aquilo que os Estados Unidos fizeram na década de 30, que é montar um esforço de guerra tamanho para virar hegemon em uma década. Hoje eu não vejo essa situação. Você acha, Jaime, que nós caminhamos no longo prazo, fazendo 20, 30 anos, para uma situação em que, digamos, tem duas grandes potências, China e Estados Unidos, em que Europa é uma espécie de tércios com a aproximação, ou a Europa, digamos, tende a uma espécie de esvaziamento populacional, cultural, militar e se tornar um ator de segunda ordem na ordem internacional? Se a gente pensar no mundo triangular, vamos pensar na Guerra Fria, a gente tinha Estados Unidos, União Soviética e a China como terceiro, né? E a China, talvez agora haja no século XXI, Estados Unidos, China e a Europa aqui, se bem que eu acho que está mais por um quadrado, porque eu veria a Índia também, não sei se o Matias concorda. A gente teria esses 4 grandes players no cenário do século XXI, sendo que eu insisto que eu acredito que essa Europa tende a se aproximar da Rússia. Se a gente falar em 20, 30 anos, Rússia pós-Putin, União Europeia após os solavancos da globalização, dessa crise da globalização, e eu acho que nós vamos caminhar, portanto, por um mundo que eu vejo com 4 grandes polos de poder. Que seriam China, Estados Unidos, Europa e Índia. E a Índia. E na linha do que o Matias falou também, se há um local que pode ser o palco dessas escaramuças, e eu brinco dizendo que é o Estreito de Hormuz do século XXI, né, o Estreito de Hormuz lá no Golfo Pérsico, né, por onde passa o petróleo e boa parte do petróleo global. O Estreito de Hormuz, o Golfo Pérsico do século XXI, para mim, é o Mar do Sul da China. Ou seja, aquela região por onde passa uma boa parte do comércio internacional, por onde há também reservas de petróleo, e ali é que a gente encontra essa confluência de China, Estados Unidos e Índia. Então, eu sugiro a gente passar a prestar atenção, até porque a China está construindo ilhas artificiais nessa região, e como o Matias bem observou, se houver escaramuças, eu acho que essa região é grande candidata a ser palco dessas tensões, mas que eu também não acredito que possam gerar uma guerra em grande escala. Matias, e o Brasil nisso tudo? Né? Teremos um futuro governo. O futuro governo parece ter pelo menos duas cabeças, uma espécie de governo bifronte a respeito de como lidar com o mundo. Há um setor, o porta-voz mais vocal disso é o chanceler nomeado, basicamente divide o mundo em dois, com raízes culturais profundas,
e basicamente indica que o Brasil deve estabelecer relações carnais com os Estados Unidos. Relações carnais é uma citação a um chanceler argentino que no governo Menem dizia que a relação tinha que ser de tamanho alinhamento automático, que ele fez esta metáfora de gosto duvidoso das relações carnais. E há um setor que General Mourão se expressou nessa direção recentemente em entrevista à Folha de São Paulo, que mais ou menos segue o veio tradicional do não alinhamento automático da diplomacia. Como é que devemos nos mover nesse mundo em que os eixos de poder estão em deslocamento? Sérgio, você definiu bem a situação, né? A gente tem algo novo e esse novo é uma função da política externa do Trump, ou seja, o Trump, no início deste ano, fez uma opção que surpreendeu a todo mundo, que foi passar a dar atenção à América Latina, com o argumento de que a América Latina é a nova fronteira da disputa entre China e Estados Unidos. Isso não estava posto sobre a mesa até ano passado. Todos os comentaristas até ano passado diziam que bom que o Trump não está prestando atenção para a América Latina, e de repente passou a prestar. A gente teve declarações do Trump citando a doutrina Monroe em seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas. Eu não tenho memória de outro presidente que tenha citado Faz uma nota de rodapé sobre a doutrina Monroe que nem todo mundo conhece. Claro, a doutrina Monroe é o princípio estabelecido pelo então presidente Monroe nos Estados Unidos em 1823, segundo o qual os Estados Unidos teriam ascendência geopolítica sobre as Américas e se davam ao direito de fazer intervenções pontuais na região caso houvesse interferência de uma potência extra-regional, sobretudo potências europeias. Né? A ideia de que a América é para os americanos e que isso precisa ser exercitado com força militar para garantir que a única potência hegemônica nas Américas são os Estados Unidos. A preocupação com o declínio americano na América Latina diante da ascensão da China passou a ser expressado no início de 2018 e tem sido objeto de todas as expressões públicas do presidente dos Estados Unidos a respeito da região, do secretário de Estado e do secretário de Defesa. Isso pôs a China num papel que a China não esperava, de ter de reagir a isso. O que é Jair Bolsonaro? É o primeiro líder latino-americano a dizer: concordo com essa interpretação, e diante dessa interpretação, a nossa função é tomar lado. É o oposto que fez o Maurício Macri, que também está no coração da disputa entre a China e os Estados Unidos, que tem investimento chinês chegando potencialmente para uma usina nuclear, que fez o arrendamento de um pedaço da Patagônia para que a China pudesse instalar uma grande antena, né, com efeitos aí para o que poderia vir a ser uma guerra cibernética entre Estados Unidos e China, e que se recusa a tomar lado. Então, como o Bolsonaro fez essa sinalização, cada vez mais na sociedade brasileira a gente vai ver uma divisão entre aqueles que dizem que o Brasil deve se alinhar aos Estados Unidos diante dessa disputa e aqueles que dizem, calma lá, que essa disputa não é bem uma disputa clássica geopolítica por influência. Os chineses, por exemplo, são apenas o 13º investidor estrangeiro no Brasil. Embora seja verdade que a trajetória do investimento cresce com muita aceleração, os chineses compraram 1/3 da distribuição energética do Brasil, por exemplo, com a CPFL. Eles têm uma participação neste processo de privatização que está por vir, que não é menor, eles têm uma participação enorme no pré-sal, etc. Apesar disso tudo, a China não vai competir com os Estados Unidos por hegemonia na América Latina. Este outro lado vai ganhar força, vai ganhar voz, mas também ganhará voz o argumento... Qual outro lado, perdão? O lado que diz que essa disputa é artificial, que não é verdade que o Brasil seja obrigado a tomar lado e que não é inteligente o Brasil tomar lado, né? Colocar o boné de Trump 2020 em visitas aos Estados Unidos. Eu acho que essa tensão vai ser cada vez mais comum na imprensa, a gente vai ver comentaristas, acadêmicos se dividindo progressivamente num movimento análogo ao que o Brasil viveu na década de 30. Quando também havia uma potência em ascensão, que era a Alemanha, com investimentos pesados no Brasil, levando a um ponto no qual a sociedade se dividiu, entre aqueles que achavam que o Brasil devia se alinhar a um lado e ao outro.
Sua visão sobre essa questão de alinhamentos automáticos e ficar do lado de um e não do lado de outro nessa grande disputa geoestratégica entre China e Estados Unidos no mundo, Jaime? Eu acho que a realidade desafia os alinhamentos automáticos, né? Se você observar a relação que a gente desenvolve com o Brasil, o Matias alinhou uma série de dados importantes, mas eu acrescentaria o fato de, desde 2009, a China ser o principal parceiro comercial do Brasil. Ou seja, a economia brasileira hoje não pode prescindir de uma relação saudável com a China. Então, não faz nenhum sentido isso. Ou seja, boa parte dos aspectos ideológicos propostos pelo novo governo ou por setores do novo governo entram em choque com a realidade. E um senhor chinês chamado Deng Xiaoping disse certa vez que a verdade emana dos fatos. Ou seja, uma das contribuições para o comunista Deng Xiaoping foi desideologizar, em certa medida, o debate. Claro que isso vindo pela esquerda, mas também isso vale também para que a direita observe isso e enxergue que nesse cenário que a gente vive hoje, do ponto de vista dos interesses estratégicos do Brasil, alinhamentos automáticos não parecem ser uma solução para os desafios que nós enfrentamos. Um subcapítulo dessa discussão dos alinhamentos automáticos Estados Unidos, China, é a questão da transferência da Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Qual é a tua... Aí, Jaime, de novo, com licença do Matias, qual é a tua visão sobre esse tema? Olha, eu particularmente não acredito que o governo Jair Bolsonaro vá transferir a embaixada. Também não vai admitir que não vai fazê-lo. Eu acho que a tendência é o governo manter em banho-maria, não vai dizer que desiste, que abre mão desse objetivo, mas tampouco vai implementá-lo, porque eu acho que as consequências econômicas para o Brasil serão sérias caso o bloco árabe, o bloco muçulmano, adotem retaliações. Cerca de 40% da carne que o Brasil, da carne bovina que o Brasil exporta, vai para mercados desse mundo árabe, desse mundo muçulmano. Jair Bolsonaro tem um compromisso com a bancada ruralista. Então, a meu ver, boa parte dessas promessas de Jair Bolsonaro no que diz respeito a mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, ou mesmo a relação com a China, tem muito a ver com uma estratégia de campanha de mimetizar Donald Trump, do que efetivamente um cálculo objetivo, frio, de consequências políticas e geopolíticas. É diferente os Estados Unidos tomarem uma atitude como essa em relação a Israel, é diferente os Estados Unidos tomarem uma atitude mais dura em relação à China. O Brasil não tem essa capacidade. E em relação ao Acordo de Paris também, quer dizer, os Estados Unidos podem se dar, digamos, ao luxo de sair do Acordo de Paris, digamos, e arrostar as consequências, né, enfrentar com sucesso as consequências. O Brasil é duvidoso que tenha essa mesma capacidade. Nessa disputa, que está clara dentro do governo, ela é evidente entre diferentes linhas de política externa, a tua análise a respeito da linha que deve prevalecer, mas dos ruídos que essa contradição e dos danos que essa contradição podem causar para a imagem do Brasil, que já não é uma imagem que não esteja machucada no mundo. E, Sérgio, eu acho que a gente precisa começar reconhecendo que a imagem é péssima. E há muito tempo ela é péssima. Então, eu não acredito que o governo vá fazer cálculos em função da imagem, né? É verdade, como o Jaime disse, que uma das principais forças por trás da atitude de Jair Bolsonaro em relação ao mundo diz respeito a mimetizar o Trump. Mas há um outro elemento, e é esse o que mais me preocupa, que ele está convencido de que o Brasil precisa se alinhar aos Estados Unidos. E um processo de alinhamento é uma barganha. Para poder se alinhar, ele precisa entregar algumas coisas. Ele já sinalizou que pretende entregar Cuba, pretende entregar Venezuela, ofereceu Israel e ofereceu a China. Quanto disso ele vai conseguir entregar, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que o Trump demandará isso em troca de fazer concessões ao Brasil, que podem ser tão superficiais quanto certa deferência. Então, por exemplo, um convite a Mar-a-Lago para o Bolsonaro, eu acredito... Mar-a-Lago é uma das casas do presidente Trump, na Flórida, onde ele costuma receber
enfim, chefes de Estado, Aqueles quem ele que são queira mais prestigiar. É um sinal de intimidade com... Isso, e de prestígio pessoal. Até agora o que a gente tem visto é que no círculo íntimo do Bolsonaro, e que na área de política externa se expressa pela presença de seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, e o fato de que esse filho conseguiu fazer o chanceler, diferentemente das preferências de outros grupos dentro do governo, seja o grupo do Guedes na economia, seja o grupo dos militares no Gabinete de Segurança Institucional e na Vice-Presidência da República, o fato é que eu acredito que o Bolsonaro tentará fazer essa barganha com os Estados Unidos. E o ruído, o barulho, as consequências negativas podem resultar disso, do fato que ele não calcula direito quais são os custos que isso terá. Falando em ruído e barulho, você mencionou Venezuela. Venezuela está na nossa vizinhança vivendo um quadro de desintegração do Estado. O que significa entregar a Venezuela? O que querem o que querem do Brasil os Estados Unidos em relação à Venezuela? Recentemente esteve aqui o assessor para a Segurança Nacional, o Bolton, em visita ao Bolsonaro. Bolton é conhecido por uma atitude beligerante e agressiva, digamos, na afirmação dos interesses americanos. Corremos o risco de o Brasil embarcar numa aventura ao estilo República Dominicana, 1965, quando o Brasil juntou tropas americanas para a invasão da República Dominicana. O único momento, talvez, na história brasileira em que o Brasil, salvo no caso da luta contra o nazismo, se jogou de corpo e alma numa intervenção liderada pelos Estados Unidos na América Latina? Não acredito. E aí pode parecer até paradoxal, e eu acho que um dos elementos que tendem a criar uma barreira a isso é uma parte importante da liderança militar brasileira, que hoje tem feito até um pouco o papel de o grilo falante, no sentido de trazer um pouco mais de, digamos, senso comum à política externa. Você mesmo citou há pouco a entrevista do general Hamilton Mourão a Mônica Bergamo, em que ele pediu moderação nos casos de Israel, Mercosul e China. Então, curiosamente, nós podemos ter aí alguns militares sendo justamente um anteparo a aventuras mais belicosas e ideológicas do governo Bolsonaro. Sobre Israel, eu não tenho dúvida que o governo Bolsonaro vai entregar, como o Matias bem colocou, algumas coisas. Talvez não a questão da embaixada, mas a gente já viu o Brasil, que tradicionalmente vota contra Israel em fóruns multilaterais, votou recentemente... Chile e Argentina votaram também contra o Hamas agora, né? Quer dizer, não foi uma posição isolada do Brasil. Mas o peso do Brasil é grande no cenário latino-americano. Ou seja, o Brasil começar a votar a favor de Israel em fóruns multilaterais pode e deve influenciar outros países da região que muitas vezes ficam em cima do muro. E eu acho que isso tem, sem dúvida nenhuma, impacto. Outro aspecto que eu acho que vai ser resultado dessa visão de Bolsonaro sobre o Oriente Médio é uma aproximação no campo econômico. Ou seja, Israel, um país que é famoso por inovações tecnológicas, vai também tentar aproveitar, criar uma fenda importante na diplomacia sul-americana, muitas vezes um lugar hostil a Israel, fazendo gestos aí do ponto de vista, sobretudo, de transferência de tecnologia, por exemplo, uma usina de dessalinização no Nordeste. Esses gestos certamente virão no governo Bolsonaro. Segurança cibernética, bem lembrado. Em relação à Venezuela, Sérgio, eu concordo inteiramente com o Jaime. Eu não acredito que a gente vai ver um movimento brasileiro pró-intervenção. Mas antes de chegar lá, tem muitas coisas que o governo brasileiro pode entregar. E eu acho que tentará entregar. Uma delas é a imposição de sanções contra indivíduos na Venezuela. Qual é a tradição brasileira? Né? Zero, não há. Mas este é um governo que pode que inventar, vai romper tradições. Né, e inventar novas. Né? Além disso, tem algo para entregar que é o encaminhamento do Maduro à Corte Penal Internacional, que é uma coisa que o Macri iniciou na Argentina, propôs ao governo Temer e o governo Temer rejeitou, com o argumento de que
uma vez que você faz isso, você não dá saída plausível para o Maduro. Você nem sequer oferece ao Maduro a possibilidade de obter um salvo-conduto para sair do país numa recomposição de forças internas, criando um incentivo, portanto, para o Maduro lutar até o fim. E, se necessário for, ir a uma guerra civil. Isso, eu acho, tende a mudar. A outra coisa são votos na OEA. Lembre-se que o governo Temer tentou, na OEA, criar uma situação de suspensão da Venezuela. Eu acho que agora a gente vai assistir a isso. Ontem mesmo, o novo chanceler brasileiro, o chanceler designado, tuitava a respeito da adesão do Brasil à candidatura do Almagro, o secretário-geral da OEA, que tem não só uma postura muito dura em relação à Venezuela, como chegou a dizer publicamente que não descarta a possibilidade de uma intervenção militar, caso se entenda que o governo venezuelano está cometendo um crime contra a humanidade. O chanceler brasileiro saiu em defesa disto, o que vai dividir toda a região. O próprio partido do Almagro no Uruguai, Frente Amplio, está atravessando um processo para expulsá-lo devido a isso. E, finalmente, tem uma coisa que me parece fundamental, que é o movimento que já surge nos Estados Unidos para referir a Venezuela ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é a chave para você poder começar a discutir a questão de uma eventual intervenção. Uma vez que a Venezuela entra na pauta do Conselho, é difícil que ela saia. A Venezuela não está no Conselho hoje em dia. E tudo leva a crer que a Rússia vetaria esse processo. Provavelmente a China também. Provavelmente a China também. Mas há muita água para rolar. Você pode criar um movimento de pressão constante, e aí o Jaime tem razão. O peso do Brasil é absolutamente central para criar esse tipo de movimento na região. Eu queria colocar aqui para a gente discutir o seguinte: e quais serão os reflexos no governo Bolsonaro de um 2019 em que Donald Trump pode se enfraquecer dramaticamente do ponto de vista político? Ou seja... Por conta da investigação... Dois elementos, Sérgio. Primeiro, a investigação. Vamos lembrar que a partir de 1º de janeiro a Câmara dos Deputados vai para as mãos dos democratas. A investigação do promotor especial Robert Mueller segue. A gente vê sinais aí de delações. Delações muito importantes. Michael Cohen. E o outro, o aspecto econômico. A ideia de uma desaceleração forte da economia americana em 2019. Ou seja, a pergunta é se o governo Bolsonaro não está apostando num cavalo que talvez em 2019 não tenha a mesma saúde de 2018. Absolutamente, eu concordo com isso e acrescentaria um fator. Os principais comitês da Câmara Baixa dos Estados Unidos estão agora passando para a mão democrata, como o Jaime mencionava. Se a gente observa o que esses democratas estão dizendo a respeito de países como Turquia, como Filipinas e como Indonésia, que são países que, pelo voto, escolheram lideranças que estão no coração da onda populista, conservadora, de direita, eles estão dizendo: a gente não vai aprovar nada para essa gente. Essa gente está alinhada ao Trump. O Trump acredita que é líder de um movimento de cunho transnacional. Quem é o quarto desse grupo? É o Jair Bolsonaro, que se apresenta como parte deste movimento transnacional. Lembrem-se que o Eduardo Bolsonaro esteve com Steve Bannon durante a campanha e agora novamente, durante a visita. Então, a adesão, até agora gratuita, ao governo Trump, a figura do Trump, pode ter um efeito deletério sobre os interesses brasileiros de longo prazo, para além, inclusive, do governo Bolsonaro. Então, sem dúvida alguma, essa é uma aposta... Sobretudo porque ela é feita de maneira amadorística. De fato, nós criticávamos, e acho que criticávamos com razão, quando o presidente da República, no período do PT, Lula em particular, ia a países vizinhos, com os quais ele tinha simpatia com os presidentes de turno, e colocava material eleitoral, né, vestia bonés, etc. O filho do presidente aos Estados Unidos e vestir o boné de campanha de um candidato, né, é um sinal, não é a maneira apropriada de criar canais diplomáticos. Quer dizer, isso exacerba
o risco de embarcarmos em canoas que não são canoas de longa flutuação e abre espaço para muita confusão na mensagem que o Brasil transmite ao mundo. Exagero quando eu digo isso ou não? Eu acho até curioso que uma crítica comum feita ao período do PT era a excessiva ideologização da política externa. O que está fazendo agora o governo Jair Bolsonaro, se não também um processo de excessiva, a meu ver, ideologização da política externa, só que a partir de um outro viés ideológico. A tradição brasileira de uma política externa de Estado, uma política externa baseada em alguns elementos tradicionais, foi, em boa medida, questionada pela administração petista e, ao que tudo indica, também sendo minada pela administração Jair Bolsonaro. O que não significa, olhando a questão também de outro prisma, Matias, que, digamos, a tradição tem o seu peso, mas ela precisa ser atualizada a cada conjuntura. Há espaço para atualizações, quer dizer, há espaço, pelo que você argumentava, para uma atitude, digamos, por falta de melhor termo, mais dura do Brasil em relação à Venezuela. Nessa mesma linha, justifica-se maior cautela do Brasil em relação ao investimento chinês? Olha, em relação ao investimento chinês, o ponto central, Sérgio, é que o Brasil precisa desesperadamente desse investimento. Por quê? Porque o Brasil está numa situação fiscal pré-explosiva, né? 87% do nosso produto bruto está consumido por um déficit fiscal que não tem fácil solução política, né? Do ponto de vista político, seria necessário este governo fazer um corte brutal no gasto público a um custo gigantesco para a população brasileira. Aposta, portanto, do governo, do setor da economia, né? Do governo, é fazer um grande processo de privatizações. E se você tira a China da equação das privatizações, o preço dos ativos brasileiros cai ao chão. É a presença da China que vai valorizar esses ativos. Portanto, isso não faz, a meu ver, sentido. No entanto, eu acho que é importante que a gente leve em conta o seguinte. A crítica que nós estamos fazendo, nós que somos o establishment, fazemos a política externa do Bolsonaro, é a ideologização e o improviso. Mas o que eles estão dizendo? Acho que é importante a gente prestar atenção ao que vem de lá. E tem duas mensagens centrais. Uma representada pelo novo chanceler, a outra representada pelo assessor internacional do PSL, Felipe Martins. O que o chanceler diz? O establishment brasileiro não se deu conta de que há uma guerra conceitual pelo espírito do Ocidente em pleno século XXI. Que são os valores ocidentais melhor representados pelos Estados Unidos versus uma ameaça autoritária com ambições hegemônicas que é a China. Portanto, diante dessa grande divisão, o Brasil precisa fazer a sua escolha. E responsável é não fazer a escolha. Essa é a mensagem dele. Qual é a mensagem do Felipe Martins? Há muito tempo já. O establishment não tem o menor entendimento do que a população brasileira demanda. O establishment está descolado da população brasileira. Ele é mais cosmopolita, ele é mais globalista do que a população brasileira. Basta você ouvir o que a população brasileira quer para você se dar conta de que a política externa conduzida pelo establishment levou a sucessivos fracassos. E note que ele coloca no mesmo lugar a política externa do Tucanato, a política externa do PT. A Nova República montou uma política externa, na perspectiva dele, que está em desacordo com o que são as vocações naturais da população. A gente pode dizer, esta é uma análise absolutamente louca. Tanto eu não diria que é louca, eu diria que se arvorar o conhecimento, digamos, das preferências essenciais da sociedade brasileira, digamos que é um claim, uma proposta excessiva. Né? Sem dúvida, mas lembre-se que eles ganharam uma eleição com um candidato que saudou a bandeira norte-americana e que não escondeu as suas preferências. Ou seja, o Bolsonaro, isso temos de tirar o chapéu. Foi absolutamente honesto. Prometeu Israel, prometeu ser duro com a China, prometeu ser duro com a Venezuela. Nesse sentido, não há surpresas. O que nos surpreende, mas eu entendo a crítica deles, é que o establishment diz, mas isso não é o padrão de fazer política externa brasileira ao longo dos últimos 30 anos. E a gente já viu esse padrão antes, gente. Um establishment nos Estados Unidos, perplexo diante do que é a nova forma de fazer política externa do Trump.
um establishment perplexo com o Brexit, um establishment na Alemanha perplexo com o que foi a reação visceral à política da Merkel em relação à migração. Então, acho que é importante a gente se colocar numa posição de que, ao mesmo tempo que a gente fica perplexo, tentar entender de onde é que essa gente vem. É uma mensagem que a gente não percebeu, eu pessoalmente não percebi, não me dei ao trabalho de estudá-la e, portanto, agora fico absolutamente perplexo. Acho que o desafio para nós agora é engajar essa gente e dar batalha com os argumentos. Eles têm uma leitura equivocada do sistema internacional e eles têm um receituário que também está equivocado para a política externa brasileira. Mas a gente não vai conseguir responder a isso dizendo, então vamos voltar ao modelo Lula ou ao modelo Fernando Henrique. Não. Concordo com a tua ponderação. Temos que encaminhar para o final aqui da nossa conversa. Uma característica de todos esses movimentos, digamos, nacionalistas no mundo, é uma visão da democracia que não coincide com o conceito da democracia liberal. A ideia de que a democracia é um sistema em que prevalece a soberania popular, expressa pela votação, mas ela também é um sistema de freios e contrapesos ao poder executivo, ao presidente em particular, e de proteção dos direitos das minorias. Em que medida isto aparece na Itália, isto aparece na Hungria, isto aparece na Polônia, em alguma medida isto aparece também nos Estados Unidos? Em que medida existem reflexos desse pensamento no Brasil? E em que medida esses reflexos colocam desafios para a democracia no Brasil? A maneira como eu vejo é assim, a democracia brasileira é frágil de origem. Né? O nosso processo de transição para a democracia produziu ou deixou vivos bolsões de autoritarismo, o entulho autoritário. Esse entulho autoritário permaneceu, ele foi sendo tratado de maneira muito lenta, gradual e segura durante esses 30 anos de experiência democrática, mas esses bolsões ficaram, ou seja, clientelismo, compra de voto, corrupção endêmica, trabalho ativamente político da Corte Suprema. Todos esses fatos, esses fenômenos que são típicos de um regime autoritário, a nova república não varreu. A chegada de Jair Bolsonaro exacerba esses problemas e os deixa mais evidentes. Isso, a meu ver, não necessariamente quer dizer que ele, a pessoa dele, o grupo político dele, representem uma ameaça à democracia brasileira. Mas eu acho que não há dúvida de que representa uma ameaça, sim, à qualidade da democracia brasileira. Porque, de repente, passar a questionar certos valores que pareciam ser inquestionáveis é o que produz eleição. A defesa da tortura em casos para combater o crime, a epidemia de crime que hoje temos, a noção de que a Corte Suprema atua politicamente e, portanto, basta falar duro com ela para pô-la em seu devido lugar, a noção de que a imprensa livre produz notícias falsas o tempo inteiro e que, portanto, não há uma âncora. É um tema comum a todos esses movimentos, Trump em particular, mas em todos os cantos do mundo onde a direita nacionalista se apresenta com força. Ou seja, nessa questão da democracia, eu acrescentaria à análise do Matias os aspectos estruturais que a gente vê pelo mundo hoje, que obviamente se refletem no Brasil. Primeiro, as transições históricas que a gente vive. Ou seja, a ideia de que nós estamos passando de um período de 500 anos de eurocentrismo para um mundo em que traz mais incertezas. O próprio reflexo da transição da Guerra Fria para o mundo da globalização. E last but not least, a gente entender as mudanças estruturais que acontecem na sociedade global do ponto de vista do impacto das mudanças tecnológicas. Ou seja, isso tem um impacto profundo e gigantesco na sociedade global. Nunca tivemos mudanças tão aceleradas do ponto de vista tecnológico impactando o nosso cotidiano. Eu voltei agora da China absolutamente perplexo com as inovações que estão sendo colocadas no dia a dia dos chineses. Ou seja, essa sociedade do século XXI,
o gap de gerações nunca, creio eu, foi tão dramático do ponto de vista de hábitos de consumo, de valores morais, como nós estamos vivendo hoje. Isso traz insegurança, isso traz incerteza, e os populistas adoram se aproveitar desses momentos de incerteza. Fechamos por aqui essa conversa aqui, que percorreu um vastíssimo terreno de um mundo complicado, em que não faltam incertezas. Eu acho que a gente conseguiu, de alguma maneira aqui, se não certamente resolver essas incertezas que continuarão conosco aqui, entendê-las melhor, compreendê-las melhor e, pouco a pouco, ir encontrando uma maneira de navegar neste mundo. Me parece que é um mundo complexo, em transformação, em que é importante ter valores, mas crenças ideológicas arraigadas, seja de um lado, seja do outro, não me parece que sejam as melhores bússolas para que nós, como pessoas, sociedade e país, façamos essa travessia que tomará tempo. Né? Então, momentos de transformação, vale o clichê, não é uma época de mudanças, é uma mudança de época, e até que a nova ordem se estabeleça, muita água turbulenta vai passar por debaixo da ponte. O lado bom disso é que a gente não vai faltar assunto para a gente conversar. Então, queria agradecer a todos que tiveram a paciência de nos acompanhar e até 2019. Obrigado, Matias. Obrigado, Jaime. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.